Essa é a Carminha. Mulher moderna, faz o que gosta e nunca mediu esforços para alcançar o que quer. E o que será que ela quer agora? Esse é o Ronaldo, um homem organizado, bem-sucedido e atento às novidades no mundo das finanças. 2 executivos e um só tema: finanças pessoais. Ela quer fazer o dinheiro crescer, mas não sabe como. O que será que ela acha que é um bom investimento? Para mim, um bom investimento é aquele que você faz consciente, assim, e que não tenha tantos riscos. Apesar de eu ter vontade de arriscar um pouco mais, mas como eu não entendo muito do assunto... Bem, minha jovem, deixe-me pensar como te ajudar. Dinheiro, investimento, ações... Haha, bingo! Que tal conversar com um especialista? Nossa, eu ia achar ótimo, porque eu tenho um monte de dúvidas. E você, meu amigo, tá gastando demais? Quer aprender a controlar seus gastos? Eu tenho a pessoa perfeita. Vou te levar para conhecer a mãe de um amigo meu. Alô? Dona Lourdes? Sou eu. Tranquilo. Posso mandar um amigo meu aí para ouvir uns conselhos da senhora? Lógico, claro que pode. E que tipo de bolo que ele gosta de comer que é para servir? Não precisa se preocupar com isso, dona. Isso não é incômodo nenhum. Então, meu amigo, ali você vai ter uma aula de economia informal. Quem sabe um pouco de experiência de uma simpática senhora não te ajuda, né? Vamos lá. Como a senhora, ao longo do tempo, sendo funcionária pública, conseguiu conquistar o que a senhora tem, os bens que a senhora tem? Quais são as suas táticas, os planos que a senhora pôs em prática para efetivamente conquistar todo esse seu patrimônio? Na verdade, desde que eu me formei, eu sempre tive um objetivo. E para isso, eu teria que trabalhar, né? E sempre guardar alguma coisa. Eu sempre fui assim muito... sempre tive uma linha. Eu só gastava aquilo que eu podia. Então eu sempre fiz um projeto dos meus gastos. Dentro daquele limite que eu ganhava, eu fazia, eu comprava. Se eu pudesse comprar, eu ia comprar. Se não tivesse dinheiro, eu deixava para o mês seguinte. E se sobrasse alguma coisa, né? Aí eu sempre ia guardando, pondo numa poupança. Porque o meu objetivo era sempre ter alguma coisa. E sempre em alguma coisa que eu pudesse vender e depois ter algum lucro. Com isso eu fui juntando, fui comprando. Comprei um apartamento na praia, aí começamos a juntar mais um pouquinho. Desse pouquinho eu apliquei. Tive sorte de ter ganho na aplicação, né? Dinheiro parado para mim não vale nada. Sim. Então eu tenho que comprar alguma coisa para essa coisa ir rendendo, né? A senhora segue alguma regra, alguma política de o quanto, como não desperdiçar, como guardar, o que não perder? Como a senhora faz? Todo mês eu faço. No dia tal eu recebo meu ordenado, para mim eu tiro tanto. Dia tal eu pago isso, dia tal eu pago aquilo, isso aqui é débito automático, isso aqui não entra. O que vai sobrar? Sobrou, eu jogo numa poupança. Pode ser R$100, pode ser um pouquinho, mas eu jogo. Sem supérfluo, a senhora sempre bem controladinho? Super controlada. Eu tinha um supermercado aqui perto, descia para o supermercado. A moça vinha com uma caixa de fósforo. Eu falei, mas eu não quero caixa de fósforo, eu não uso. Para que eu quero? Mas não tem moeda, não tem troco. Não tem troco, tá bom. Voltei acho que umas 10, 12 vezes. Um dia me deu 5 mil, eu falei, mas eu não quero caixa de fósforo. Aí fui fazer a compra com todas as caixas de fósforo. E fui pagar com a caixa de fósforo. Não, mas não é. Eu falei, mas como? Mas não é dinheiro? Todas essas caixas de fósforo você que me deu, porque você não tinha troco. Você me deu como dinheiro. Agora eu vou te pagar com a caixa de fósforo. E paguei. Eu vi que a senhora tem um perfil bem econômico, a senhora é bem direta nos seus gastos. Mas isso fez com que a senhora se privasse de aproveitar a vida, alguma coisa? Nunca. Até hoje eu sempre viajei. Viajo 1, 2 vezes por ano. É saber gastar e saber guardar. Justamente. E não desperdiçar.
E enquanto nosso amigo come bolinho e tenta arrancar alguns conselhos e aprender um pouco com essa sábia senhora, vamos ver a primeira aula de Carminha no mundo das ações. Gente, eu não entendo nada de ações e gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Então eu vim procurar um especialista, que é o Paulo, para explicar um pouquinho mais sobre isso. Paulo, o que são fundo de ação, título do Tesouro Nacional e ação? E quais as diferenças? Bom, o título do Tesouro são títulos emitidos pelo governo federal da dívida pública. Na renda variável, a gente tem fundo de ações, que para quem quer estar na renda variável, mas não quer estar se preocupando com a gestão, com qual ação comprar, qual ação vender, coloca o dinheiro num fundo, que vai ter um gestor profissional comprando e vendendo para você. Ou para quem tem um interesse um pouquinho maior e quer fazer por si próprio os investimentos, pode comprar direto as ações. Gente, continuo na mesma, não entendi nada. Opa, peraí que eu já resolvo. Anny, tem alguém precisando de você. Só um pouquinho. Então eu já vou lá subir pra ajudar a Carminha, né? Nada como ter amigos famosos. Oi, posso ajudar? Por favor, tem que me ajudar a entender o que ele me explicou. O que foi que você disse pra ela, seu Paulo? Então, vamos tentar mudar um pouquinho a explicação. Menos técnico, né? O título do Tesouro, você vai estar aplicando o teu dinheiro numa aplicação que você vai saber o resultado que você vai ter. Traduzindo, vou fazer uma tecla SAP, fazer uma legenda, Carminha. Por favor, Anny, por favor. O governo vende as dívidas que ele tem pra você e com a garantia de que vai pagar. Eu vou comprar a dívida do governo? Sim, e você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Se for pré-fixada, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. E do fundo de ação, qual é a diferença? Então, fundo de ação, para você comprar uma ação direto, é aquilo que eu falei. Se você nunca comprou uma ação, não tem tempo para estudar um pouquinho, para aprender o mercado de ações, mas você quer estar na renda variável, você acredita que a renda variável é melhor do que estar na renda fixa, ou quer mudar um pouquinho para a renda variável, aí você pega e coloca num fundo de ações do seu banco ou da sua corretora que você confie. É porque quando você entra num fundo, Carminha, é mais fácil de gerir o seu dinheiro. Você vai lá, põe sua grana, paga as taxas que a corretora cobra e fica de olho. Mas não fica louca acompanhando se a Vale comprou a empresa XYZ. Ao passo que, se você for comprar ações direto da Vale, não por um fundo, mas as ações da Vale, você tem que estar muito mais ligada no mercado, sacou? Você tem que ficar mais atento, né, Paulo? Se você não sabe nada do mercado, como é que você vai saber qual hora para comprar, qual hora para vender? E o fundo ele é mais didático, você tem mais respaldo, eu acho até, né, Paulo? O fundo tem uma equipe profissional tomando conta disso, entendeu? E o que são aquelas pessoas que compram e vendem ações no mesmo dia e estão ganhando muito dinheiro com isso? Os especuladores. Então você só tem que fazer isso durante o dia todo. É assim, quem vive disso tem que ser profissional, não é para qualquer um, entendeu? E também não é que tá ganhando dinheiro, ninguém pode estar ganhando como pode estar perdendo também, entendeu? Toda especulação envolve um risco muito grande. Mas o especulador, assim, ele aposta. E aí, por exemplo, o George Soros, né, que é um investidor húngaro que é um super especulador. Ele pega $1 bilhão, vem no Brasil e compra ações da Petrobras. Aí você que é pequenininha, que tem lá R$1.000, fala, bom, se tem alguém, que eu não sei quem, tá comprando $1 bilhão, vou pôr 1.000, porque deve ser bacana. Aí vem todo mundo e põe. Aí o George Soros vê que as ações valorizaram, ele fala, vou sair. Aí o George Soros pega aquele bolo que cresceu, porque todo mundo investiu, e vai embora para o lugar. Aí você fica, e agora? Caiu. E aí o preço Esse é o especulador. Aí o preço cai. Esse é o especulador. Hoje os mercados são bem mais regulados, então um especulador sozinho não vai mais destruir um mercado. Não, muito difícil. Paulo, agora me explica o que são aquelas pessoas no pregão, gritando, falando no telefone. Eu sempre tive muita curiosidade. Então hoje o pregão da Bovespa, que é ações que a gente está falando, nem existe mais, né? Hoje é tudo eletrônico. Quando o cliente ligava na corretora, falava, pô, quero comprar uma Petrobras. A gente ligava pro pregão, chamava o nosso operador e falava, Zé, vai lá na roda da Petrobras. Aí ele ia lá, perguntava quanto que estava sendo negociado, quanto que estava pagando o comprador e quanto que estava pedindo o vendedor.
Aí eu falava pro meu cliente, olha, estão comprando R$80 e tem vendedor a 80,20. Daí meu cliente falava, então compra 1.000 ações 80,20. Eu falava, Zé, compra 1.000 ações 80,20. Aí ele fechava o negócio. O trabalho de vocês é pela internet? Tem como aplicar em ações pela internet? Então, hoje não tem mais o pregão, que diminuiu muito o custo da corretora e agilizou bastante a negociação. Então, em vez do cliente ligar para eu ligar para o pregão, o cliente vai em casa, no computador, coloca lá na tela dele as ações que ele está interessado e ele mesmo compra e vende direto. E se ele se arrepender? Você fala assim, putz, eu pus R$1.000, mas era 100. Não, o sistema ele limita a quantidade de dinheiro que o cliente tem na corretora. E com quantos reais é o mínimo que o sujeito pode investir? Não tem mínimo. Hoje, R$1.000, R$2.000 está conseguindo investir. Outra vantagem, antigamente a gente não atendia cliente com menos de 100, R$200.000. A ideia é popularizar o mercado mesmo, né? Vocês têm as ações recomendadas? Tem. Nosso site tem carteira recomendada. Se não me engano, são 5 ações que o nosso analista escolheu, com o preço que ele acredita que vai estar daqui a um ano. E se a carteira dela começar a despencar, começar a cair? Em vez de ganhar dinheiro, ela começar a perder dinheiro? É renda variável, né? O ideal, principalmente para quem nunca investiu em renda variável, é você ter lá, você tem 100% do teu dinheiro hoje no banco em renda fixa. Pega 10% e compra algumas ações de primeira linha. Nunca pega todo o dinheiro e coloca. Não, no máximo de quanto? Todo o dinheiro e colocar, a não ser que você seja investidor profissional, entendeu? Mas também não é uma coisa meio que a longo prazo? É um investimento, vou colocar... Totalmente a longo prazo. Quantos anos você acha que é o ideal? Mínimo? Pelo menos um ano. Um ano? Pelo menos um ano. Entendi. Nossa, muito obrigada. Agora eu tô bem mais esclarecida nesse assunto. E acho que vou procurar vocês amanhã pra gente ver alguma coisa. E amanhã pode ser tarde demais. Bom, meus amigos, já sabemos um pouco mais do que no começo do programa. Não sabemos? E eu tô aqui contando as moedinhas que mamãe me deu. Será que dá pra investir? E agora, querida Carminha, o que você quer fazer? Bom, eu vou lá conhecer esse clube de investidores enquanto você fica aí apresentando o programa. Que cortada, tá bom então. Vou ajudar meu amigo Ronaldo, que ainda tá precisando dos meus conselhos. E aí, meu Chapinha, tudo bem? Chapinha? Ei, você aí, ô. Ô, caramba. Caramba, parece que o nosso amigo tá concentrado com... Quem é esse aí? Ok, Silvio Paixão. Ele parece que já tá em boas mãos. Vou dar uma corrida no banco, já que ninguém precisa de mim nesse programa. Tá bom? Tchau. Opa. Eu tenho aplicações, eu uso tanto o Personal T como a Geração Futuro. E tenho também comprado direto as ações, como falei, Vale, Petrobras. Moro de aluguel. E por enquanto eu não quero comprar imóvel, a não ser por segurança, porque casa, filho, porque se acontecer alguma coisa comigo, eles têm a segurança que estão perto. Mas essa postura hoje ainda, principalmente essa bolsa teve essas intempéries esse começo de ano e tal, como é que tá? Ainda é válido, não é válido? Eu entendo que a tua posição é válida. O que você precisa estar pensando, vamos dividir o teu assunto em alguns capítulos. O primeiro capítulo é a segurança da família. Segurança da família, você tem que estabelecer um programa de seguros que seja razoável para aquilo que você imagina. Então, não fica pensando em imóvel como um tipo de seguro. Imóvel é um investimento. Seguro ele foi feito para você usar se tiver algum evento que você não quer, indesejável. A segunda parte é, você mora de aluguel. Isso não significa que seja ruim ou que seja bom, depende muito da característica do indivíduo, do teu modo de vida. Se você vai viajar muito, se você vai mudar de cidade, se você precisa ter flexibilidade, se você está em início de vida, que é o teu caso. Escuta, eu estou morando num apartamento com essas características. Logo, a família vai aumentar. E ao aumentar, eu vou precisar de um imóvel maior. Se você mora num imóvel fixo, já fica mais complicado para você. E aí, então, nós vamos para outra parte, que é a parte quanto que do meu patrimônio vai estar dirigido para complementar a minha renda ou aumentar a minha riqueza. Nesse aspecto em particular, eu falo para as pessoas, você tem que correr risco. Você precisa estar preparado para correr risco. E para correr risco, você precisa entender do risco que você vai correr. Eu tenho a vontade, tenho a ideia de entre 45 e 50 anos, não me aposentar, porque ninguém nunca se aposenta, mas
diminuir o risco. Trabalhar com mais prazer. Exatamente. E eu acho que o ideal seria, uma pessoa para ter um bom nível de vida, para ter um nível bem legal mesmo, com em torno de 5 milhões líquido, mais patrimônio. Tá. Então 5 milhões em banco, em aplicações, mais patrimônio. Mais patrimônio. Eu fiz um cálculo básico de 15 anos, aplicando R$2.000 ao mês, 2% de juros compostos ao mês de rentabilidade, dá para alcançar isso daí. Tá. Se eu consigo pôr em prática esse plano, eu não preciso contratar nenhum tipo de seguro, porque eu vou ter o suficiente sempre. Eu acho que tem dois aspectos importantes para estarem sendo colocados aqui. O primeiro deles você está fazendo uma estimativa em cima das taxas de retorno que você está obtendo hoje. Exato. Quando você tiver 50 anos, será que você vai ter essas taxas de retorno que você tem hoje? Ponto número 1. E o segundo ponto imprevistos acontecem. Aliás, é por isso que se chama imprevistos. O seguro é para te cobrir na situação de imprevisto. Se você tem pessoas que você ama e que por qualquer motivo você vier a faltar, o seguro está lá para isso. Porque você só vai ter esse dinheiro que você acha que é suficiente quando tiver 50 anos. E se acontecer um imprevisto antes? Seguro é alguma coisa que você tem que pensar muito. E não é porque você vai comprar um seguro que você vai comprar o primeiro. Você tem que fazer o shopping. Tem que pesquisar, tem que pechinchar, tem que negociar. Seguro também se negocia. Eu costumo falar que as pessoas têm dois dinheiros. O dinheiro que ela ganha e o dinheiro que ela acumula. Você está preocupado agora com o dinheiro que você ganha, que por uma condição normal de vida, ele tende a se elevar durante um determinado período e depois ele declina. O dinheiro que você poupa, esse dinheiro que você tem que fazer ele trabalhar para você, esse é o segredo das pessoas ricas. Elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. O que é um clube de investimentos? É quando você junta mais de 2 investidores, 3 no mínimo investidores, para aplicarem juntos numa estratégia, num clube fechado, que são os 3 que, no mínimo 3 vão aplicar. Como que surgiu? Surgiu que a gente sempre gostou do mercado de ações e a gente aplicava nas nossas contas de pessoa física. E cada um tinha uma parcela e resolvemos juntar tudo isso num clube porque a administração é muito mais fácil e tem algumas outras vantagens que o clube permite tributariamente e até de flexibilidade que a gente achou mais interessante do que manter na carteira física de cada um. E essa carteira é gerenciada por vocês de que forma? Como vocês fazem? Bom, a gente tem uma facilidade que nós somos os 3 irmãos. Os 3 participantes do clube são irmãos e trabalhamos juntos. Então, qualquer nova medida ou nova estratégia do fundo é discutida em tempo real. O clube é você confiar no gestor desse clube e aí sim você coloca seu dinheiro sem você estar cuidando de ação desse dinheiro. Você manda no seu clube. Você e mais essas 3 pessoas vão chegar num consenso e vão mandar. Se a gente pega uma pessoa desonesta, ele pode pegar o seu dinheiro e ir embora, fugir do país e... Não. Não, porque é previsto em contrato, né? O clube, ele tem um contrato, um estatuto, um contrato que não deixa esse tipo de coisa acontecer. E eu recebo um papel, quando eu aplico, vocês me mandam um comprovante? Sim, você tem o seu extrato mensal, cada cotista recebe um. E assim, eu posso ficar tranquila se a ação que eu comprei ontem, da semana que vem subir demais e eu não estiver aqui em São Paulo, você vai vender para mim para que eu ganhe dinheiro? Eu não sei. Ou você deixa a longo prazo? É uma coisa mais a longo prazo? A estratégia do nosso clube é sempre focada por longo prazo. A gente não olha muito curto prazo. A gente foca em empresas que são sólidas e que vão dar sempre resultado e que a gente não quer se desfazer delas tão cedo. Como que é o estatuto do clube? Cada um tem as suas próprias leis ou vocês se reportam a alguém? Tem um conjunto de leis que é incomum para todos? Olha, Carminha, o estatuto do clube ele é padrão, é determinado pela Bovespa e pela CVM. As leis dos clubes têm se flexibilizado cada vez mais, porque existe uma demanda muito maior de investidores que querem ficar dentro de um clube, mas eles querem ter mobilidade para poder transitar pelos diversos mercados. Renda fixa, debêntures, ações e derivativos. Então os clubes têm se flexibilizado cada vez mais. Como é que é, assim, se eu quero sair do clube, eu posso sair a qualquer momento? Vocês têm uma regra para isso?
Aí depende do estatuto de cada clube. O clube pode imprimir um lock-up ou D mais 30, D mais 90, que seria sacar, você pede hoje, vai se recolher só daqui a 30 dias, 90 dias. Mas isso essa regra vocês que determinam. Quando você vai entrar no clube, você já tem lá no contratinho, no estatuto do clube, você lê tudo bonitinho, você sabe como são as regras. E muitas vezes está definido, tem estatuto, a estratégia do clube. Bom, gente, acho que eu esclareci todas as minhas dúvidas. Agora eu já estou expert no assunto. Obrigada, Roberto. Obrigada, Cristiano. E agora eu vou começar a minha vida de investidora em ações. Voltei! Que bom, você ainda tá aí. Me conta então, Flor, o que você achou dessa conversa e o que aprendeu com eles? Nossa, cada dia tô aprendendo mais sobre o mundo dos investimentos em bolsa. Nossa, já tô ficando expert no assunto. E, nossa, é uma coisa muito acessível, muito mais acessível do que eu pensava. E então, resolveu investir em ações? Ai, tô pensando seriamente. Ainda estou na dúvida se vou aplicar na internet, via internet eu mesma, ou se eu vou entrar num clube. E você, meu amigo, tá me ouvindo agora? Me conta como é que foi a sua super hiper consultoria particular. Eu achei que foi uma conversa muito legal, muito interessante. Me deu mais conhecimento e convicções do planejamento financeiro que eu tenho, planejamento de vida que eu tenho, e também muitas informações do que eu tenho que fazer daqui a futuro para acumular mais, melhorar o meu patrimônio e acumular mais riqueza. Legal! Posso então usar os poucos minutos que faltam nesse bloco do programa e fazer uma consultoria particular? Por favor, fique à vontade. Obrigado. Sabe o que é, doutor? Eu tenho esse problema. E os meninos que jogam futebol comigo também, saca? Será que você não poderia me passar uma lista de dicas básicas para quem quer se organizar ou enxugar o orçamento? Bom, meu colega, para você ter um orçamento em ordem, alguns procedimentos têm que ser seguidos. O primeiro deles é organize-se. Portanto, ao se organizar, você vai estabelecer quais são as suas prioridades. Estabeleça prioridades pensando no que é melhor para você, não o que os outros pensam que é melhor para você. Acompanhe seus gastos para saber aonde você está consumindo o seu dinheiro e verifique se era lá mesmo que você queria que ele fosse. Previdência privada é interessante por duas razões. A primeira delas força as pessoas a estabelecer um programa de poupança. E segundo detalhe, faz você pensar no longo prazo. Então, na hora que você pensar em previdência privada, você tem que procurar os fundos que se adequam aos teus objetivos de longo prazo. Oh, muito obrigado, doutor. Valeu pelas dicas. Agora sim vou poder fazer meu pé de meia. Pelo jeito, você levou ao pé da letra a dica do nosso consultor, né? Onde é que você tá? Bom, eu tô aqui no Bar Estadão, comendo um sanduíche de pernil, que é uma dica rápida para um lanche bom, gostoso e que não é caro. É bem agradável, na verdade. Sanduíche de pernil? Tente pegar essa receita para mim. Ô, dona Lourdes, pode deixar. Vou arrumar a receita pra senhora. Mas antes disso, quero saber quanto esse lanche pesa no bolso, né? O sanduíche é R$ 6,50 e o suco R$ 2,50. Realmente bom preço. Amigão, me conta. Quanto do seu orçamento você gasta com alimentação? Eu creio, eu devo gastar em torno de 20% a 25% entre restaurantes e supermercado. Eu almoço diariamente próximo ao escritório, num bom restaurante por quilo. E próximo em casa também tem muitos restaurantes bons e todo tipo de comida, variado. Fala, meu povo! Eu almoço e janto fora quase todo dia, algo em torno de uns R$300. Eu almoço fora todos os dias, jantar e janto em casa, uns 40%. Eu almoço e janto fora todo dia, 20% por aí. Eu almoço fora de casa todos os dias. Olha, em média, do fixo, né, deve dar uns mais de 10%, 15%, é um valor razoável. Eu almoço fora e janto em casa, 15%. Eu só almoço fora, acho que uns 30%, 40% mais ou menos. Bom, eu não almoço fora todos os dias, nem janto. Bom, um jantar não tem necessidade, então eu não consigo calcular isso. Mas o almoço, digamos, 40% do meu salário mais ou menos, porque a região que eu trabalho, as coisas lá são bem mais caras, então acaba
simbolizando isso no salário? Almoço todo dia fora, agora jantar não. Pra baratear, acho que não comer sobremesa, que além de tudo ajuda a ficar em forma. Uma dica legal é nunca ir num supermercado com fome, porque você acaba comprando muita besteira desnecessária. E é bom você procurar sempre alimentos com uma data de validade longa, porque eles duram bastante quando você mora sozinho. Assim tá me dando fome. Só não esquece de pegar a receita de pernil pra Dona Lourdes. Então, meus amores, vamos ficar ricos ou não? Gostaram da experiência? Eu adorei participar do programa. Eu aprendi muitas coisas, principalmente porque eu era uma mulher que tinha um pouco de resistência em aplicar em outras coisas que não fossem aquelas que eu conheço. E eu gostei muito de saber de ações, de saber que a gente pode fazer pela internet, que é uma coisa bem mais acessível do que eu imaginava. Gostei bastante de ter participado do programa, bem interessante pelas informações que eu recebi do profissional de finanças pessoais, o Silvio, tanto como a Dona Lourdes, com as dicas dela de como ela conseguiu alcançar o que ela alcançou, acrescentou bastante para mim. E agora eu vou só pôr em prática para também alcançar objetivos, como a Dona Lourdes falou, buscar os objetivos usando as técnicas do profissional que o Silvio falou. Eu também adorei participar desse programa. Aprendi tanta coisa em tão pouco tempo. E por falar nisso, deixa eu ir embora que tempo é dinheiro.